pessoal, boa tarde. Queria agradecer a presença de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Garcia, sou CTO aqui na Elo, né? A gente está aqui há 5 anos trabalhando bastante para essa empresa de agronomia no ecossistema, né? E quando a gente fala de ecossistema, a gente fala de várias soluções, e soluções que vão de Big Data, soluções que vão da nossa inteligência artificial, né, que está tão na moda falar, está tão bom falar de inteligência artificial. E esse tem sido o desafio da Elo, fazer essa transformação, né? E a gente vem montando um time aí para ajudar a gente nessa transformação, né? Mas nada é feito sem ser a 4 mãos. Então, a presença de todos vocês, a oportunidade de fazer benchmark também com todos os clientes. A gente já abriu a porta da casa também para que quem queira trazer outro player, que esteja fazendo um trabalho legal, que venha para cá, que apresente, que traga solução. Eu acho que o importante é a porta da casa estar aberta para soluções. Se as soluções serão da Elo ou de qualquer outro player, eu acho que esse não é o nosso viés. O nosso viés é possibilitar que as operações estejam cada vez mais automatizadas, cada vez mais seguras, né? Então, a gente vem buscando esse desenvolvimento de consultoria à tecnologia. E esse é o 6º Elo Experience, é um projeto que nasceu no início desse ano. Foi um grande desafio. Quando a gente começou, a gente nem sabia como é que a gente ia fazer, né? O último, a gente teve 600 e poucas pessoas online, se não me engano. Posso estar enganado aqui em umas dezenas, mas não de centenas. E tem sido um grande prazer. Então, a gente queria hoje agradecer, é o último do ano, né? A gente vem de uma Fenalau que foi bem legal, acho que foi talvez a melhor Fenalau de todas, não só para a Elo, mas também acho que para todo mundo que teve na Fenalau, né? Você viu um evento que tinha ali 3.000, 5.000 pessoas presentes, nos últimos anos, depois da pandemia, bater 15.000 inscritos. Então, para a gente mostra muito o que o mercado está se transformando, né? A gente sabe que a gente tem o país mais litigation aí do mundo, a gente tem a maior quantidade de processos, a gente tem o judiciário mais caro. Se é mais efetivo ou não, eu não estou aqui julgando isso, eu estou julgando apenas custo, né? E eu acho que os desafios são muito grandes, né? Eu acho que o surgimento aí das associações, da B2L, a mudança de perspectiva de visão também do CNJ, que agora parece que vai sair finalmente a abertura dos dados do judiciário para que nós consigamos fazer acesso, não só nós, né, não só a Elo, mas acho que todo grande player que está na B2L. Eu acho que isso de uma certa forma vai possibilitar a gente enxergar melhor a possibilidade de soluções sem que a gente tenha que atacar os sistemas do tribunal, porque hoje todo mundo desenvolve os RPAs, né? E a gente sabe o quanto isso custa no final do dia para os tribunais. Ou seja, 1.000 pessoas fazendo a mesma coisa, coletando o mesmo dado que poderia ser transbordado de uma forma inteligente. Então a gente vê a evolução, a gente vê o mercado evoluindo, né? A gente esse ano vem no lançamento de bastante produtos, a gente já está atualizando agora a versão do E-Social, o E-Social que a gente vai ter uma mudança em janeiro de 2025, né? A gente já vai ter essa versão atualizada nos próximos dias para homologação, e aí fazendo sim end-to-end, desde o processo ali da coleta da informação na parte processual até a transmissão do arquivo. Então isso foi uma preocupação nossa agora no 2º semestre. A gente está com uma ferramenta bem legal, para quem ainda não conheceu, é um agente com inteligência artificial que faz toda a negociação do acordo. Não é um chatbot, tá, gente? Então, quem quiser conhecer depois, entre em contato com o executivo comercial para entender. O produto está sendo muito bem aceito, estão sendo testados já em bastante operações de escritórios e acho que no início do ano já vai estar para os departamentos jurídicos também. Tem sido bem efetivo, ele faz uma conversação bem legal e o importante é que ele não deixa transparecer que é uma inteligência artificial e não é humano. É bem bacana, a gente fez uns testes até certo ponto de esdrúxulos aqui, xingando ele, falando coisas bem absurdas e ele conseguiu reagir bem. Então isso traz um pouco a possibilidade, né? Eu acho que de reduzir estoque, de melhorar o indicador de acordo. A gente sabe o quanto isso é importante no final do dia
para o provisionamento das empresas. A gente também está com um produto bem legal de extração de dados de iniciais para cadastros automáticos, né? Acho que a gente está fazendo algo em torno de 3 ou 4 mil cadastros já a dia. Está com uma acurácia aí acima de 97%, ou seja, está indo bem, tá desenvolvendo bem. Esse mesmo produto já está extraindo dado de ata de audiência, já está extraindo dado de sentença. Então, assim, próximo passo aí é a gente embedar isso também no molde de contratos. Então, tem bastante coisa acontecendo. E aí a gente resolveu olhar para tudo isso e perguntar por que não descer um pouco da pirâmide e ir para o middle, né? Por que eu digo do topo da pirâmide? Eu acho que o Elol sempre foi conhecido por ser um produto muito enterprise. Não é um produto barato, é um produto realmente para quem tem operações pesadas e complexas. E a gente resolveu pegar parte dessas caixinhas e trazer para o middle. O que é o middle, né? O middle são os departamentos jurídicos que não têm uma operação tão volumosa, mas que são complexas. Então a gente lançou esse produto na Fenalol. Esse produto a gente teve aí, se eu não me engano, 12 ou 15 assinaturas de contrato da Fenalol para cá, que a gente sabe que na Fenalol não se vende nada. Na Fenalol se apresenta o produto, na Fenalol se faz relacionamento, mas assim, vender só se for B2C. B2B realmente não é venda. Ali é uma questão muito mais institucional, uma questão muito mais de poder mostrar o produto, né? Mostrar quem somos e o que estamos fazendo. Então, acho que 2024 está se encerrando, bem dizer, para a gente, de forma muito gratificante. E, por falar em gratificante, né, a gente recebeu o Paulo aqui na casa, 6º Elol Experience, então, assim, o próximo acho que só em fevereiro, né? A gente teve a oportunidade de ter esse espaço aqui agora para receber alguns colegas, alguns clientes, né? E eu acho que está sendo um ano muito bom, de muita construção, de muita coleta do que foi plantado. Esperamos que 2025, né, seja melhor ainda, seja um ano de mais solidificação, seja um ano em que a gente consiga trazer para vocês soluções estáveis, que a gente consiga, de uma forma que não é fácil, atender a expectativa de todos os nossos clientes. Nós temos clientes bem exigentes, a gente sabe que o mercado está cada vez mais exigente, mas no dia a dia que a gente constrói essa fortaleza, esse relacionamento e essa confiança. E eu acho que a Elol, ela se posiciona dando continuidade a ser uma empresa de tecnologia, mas tem uma coisa que eu escuto tanta gente falar, tanta gente bater na tecnologia, IA para lá, IA para cá, e acho que tem uma coisa que a gente aprendeu nesse tempo todo, e a gente vem trabalhando muito duro, é que a tecnologia não existe sem humanização. A tecnologia, ela não existe sem o operador. E eu acho que esse delta não está muito claro para uma boa parte do mercado. Então, se a gente não investir no ser humano para dominar a tecnologia, ela não vai fazer sozinha. Não vai fazer sozinha. E hoje é um gap muito grande que existe de você conseguir pessoas boas para trabalhar com tecnologia de ponta. Então, eu acho que muita gente espera muito da tecnologia, muita gente espera muito da inteligência artificial, mas a inteligência artificial ainda é um bebezinho que você tem que ensinar, você tem que treinar, você tem que educar. E quem é que vai fazer isso? Então, eu acho que esse lado que tanto se fala, né, que a IA vai substituir o material humano, eu acho que primeiro o humano tem que ensinar a IA. A gente está bem antes ainda, né? Então, e já tem tanta gente preocupada com o que vai acontecer lá atrás, sendo que a gente tem muitos gaps ainda. Então, queria agradecer vocês, em nome da Elol. Acho que é muito bom ter vocês aqui, quem estiver online também. Eu passo a palavra para a Nath, que é minha parceira, que esse ano todo aqui esteve com a gente no Elol Experience. E a Nath toca a partir daqui, é o 6º Elol. Obrigado, gente, tá? Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui aproveitem, sintam-se em casa, a casa é de vocês, tá bom? Obrigado, gente. 6 Elol Experience, né? Nós estamos contando, eu gosto de números pares, então eu fiquei feliz que são 6. Não foram 12, porque senão nem todo mundo ia aguentar ter que abrir mão de férias, dezembro, tá chegando o recesso, eu sei que vocês estão animados com isso. Mas a gente não poderia terminar o ano
sem trazer temas que eles transcendem, né, a Elo. Vocês sabem que é o nosso propósito, a gente já vem trazendo isso para vocês. O nosso objetivo não é falar só do produto. Nosso objetivo é realmente esse ecossistema jurídico, departamentos, escritórios, pessoas relevantes, pessoas que querem crescer, pessoas que querem aprender, e é por isso que estamos aqui hoje. Então, para esquentar os trabalhos e começar, a gente tem que trazer, então, um dos coordenadores, um dos responsáveis pelo livro que nós vamos falar um pouquinho hoje, do Jurídico 5.0. Eu falo alto. Problema, que é o Guilherme Totti. Por favor, vem aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Baita prazer estar aqui com vocês essa tarde. Enfim, muito feliz. Fica à vontade, você pode falar 1 hora. Não, tô brincando. A gente tem alguns painéis. Mas, Guilherme, não sei. Fica em pé, né? Para o pessoal poder ver a gente. Deixa o pessoal que está sentado descansar um pouquinho, né? E a gente poder falar. Gui, conta um pouquinho pra gente dessa experiência de como foi ser um dos responsáveis por esse livro e que realmente foi um sucesso já. Aí eu não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nem o Guilherme por isso aqui, nós estamos aqui só para poder realmente divulgar conhecimento. Mas compartilhe um pouquinho com a gente dessa experiência que foi de encabeçar isso. Maravilha. Pessoal, de novo, é um baita prazer estar aqui. Só me apresentando brevemente também, eu sou o Guilherme Totti, eu lidero globalmente o Legal Operations do Hub, a antiga Gympass, e sou um dos líderes regionais, junto com o Silva, do Clock Brasil. Então, é uma comunidade de Legal Ops aqui que a gente acabou, enfim, conseguindo trazer para cá. A experiência de coordenar o livro é bastante interessante também. A gente, eu junto com o Paulo Sami, com alguns outros coordenadores também, a gente, este ano é o 3º livro que a gente acabou lançando, foram 2 ano passado e esse agora o 3º. E sempre uma experiência muito, muito difícil, assim, de entender o que o mercado tem. Muita gente, né? Se vocês forem ver, eu tô com o meu exemplar aqui, eu comprei. São 75 autores, né? São 75 autores, acho que 42 artigos que foram juntos, assim, que a gente compilou e transformou num livro. Deve ser intenso conseguir fazer tudo isso, hein? É um baita desafio, assim, né? A gente quer entender o que o mercado tem de dor, o que o mercado está olhando também. Então, ano passado a gente começou a falar de Legal Operations, como começar. Depois a gente começou a falar de transformação jurídica, né? De criatividade, inovação. E aí, esse ano a gente trouxe esse conceito das organizações exponenciais. A gente acabou fazendo essa pegada aqui também, junto com o Legal Ops, falando de operações exponenciais e trazendo um conceito novo do Jurídico 5.0. Muito se falava do Jurídico 4.0, a gente puxou para o 5, falando justamente aquilo que o Marcelo estava provocando no começo, de um olhar mais humanizado. A gente não só falar de tecnologia, mas sim qual que é a experiência do cliente interno e tudo mais. E assim, o desafio de fazer um livro desse, além de pensar no conceito, é justamente pensar em quais serão os artigos, quais serão as pessoas que vão escrever sobre o artigo e depois todo o papel de gestão, né? Então a gente tem vários autores aqui que estão com a gente e eles sabem bastante, assim, que a gente acaba tendo um contato muito próximo, né? Nesse momento de escrita, ficar conversando, faz reunião para conversar sobre o tema do artigo. Então, assim, acaba sendo não só um trabalho literário, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido, mas também um trabalho de gestão de um monte de autores, pensar na expectativa de cada um, da experiência, né, de escrever um livro. Assim, apesar de ser uma obra coletiva, são vários artigos, ainda assim não é fácil, né? Uma coisa é você escrever um artigo, postar no LinkedIn, outra coisa é você pensar que vai ficar num livro que bastante gente vai comprar, bastante gente vai ler, vai provocar, vai conectar com você depois, vai fazer um evento aqui no Elo Experience também sobre esse artigo que você escreveu. Então, assim, é uma experiência bem interessante. Porque o que está escrito meio que se perpetua, né? Então você já publicou, já está escrito, não tem mais volta, não dá para você apagar mais o livro que você escreveu, né? Ainda se é um post no LinkedIn, se você viu que não pegou bem, você dá uma apagada. Mas aí, falando de livro, está escrito aqui, né? Não é o escrito em pedra, é em papel, mas está escrito. E vocês fecharam com 6 eixos, né? O livro, os artigos, eles foram compilados e colocados em 6 eixos. Deve ter sido super difícil de encontrar os temas, porque tem pessoas, tech, tem legal, tem ops, temos representantes aqui para falar de cada um desses temas. Mas para escolher os temas, deve ter sido bastante complicado fechar nesses 6. Foi muito difícil, assim, o que a gente faz são esses 6 eixos, né? Então a gente colocou uma palavra-chave em cada eixo. Então é pessoas, o segundo capítulo é processos, depois tecnologia, data-driven, aí o penúltimo é legal e depois ops. A gente deixou esse legal ops ali, intencional. Então, assim, é algo muito pensado, é algo que a gente
trabalha muito, né, para entender isso. E assim, o momento de fazer essa obra, por exemplo, eu e o Paulo Samico, por exemplo, né, que a gente coordenou a obra junto com outras pessoas, a gente combinou que a gente ia ficar 1 mês, 2 meses sem conversar sobre ideias de livro, sem conversar sobre nada, e cada um ia estudar. A gente ia ler o livro que foi o original, né, que é o Organizações Exponenciais. A gente falou, legal, cada um vai ler, a gente vai fazer as anotações, vai fazer o que a gente entende, e depois de 1, 2 meses a gente conecta de volta. E aí a gente veio cada um com as ideias que a gente estava pensando de sumário, o que a gente estava pensando de pessoas que conectariam com os temas, pensar nos artigos. Então, assim, é um trabalho, a gente tem que estudar bastante, assim, para conseguir estruturar e colocar de pé. Imagino. E que mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está aqui presencial e para quem está online, não só sobre esse livro, mas até pelo objetivo que você tem de vida, né? Já virou um objetivo de vida, suas palestras, seus livros. Que mensagem que você quer deixar para a galera, também de incentivo? Legal, acho que cada vez mais a gente falando de humanização, a gente falando de transformação do jurídico, inevitavelmente a gente acaba falando sobre Legal Ops também. Eu faço Legal Ops, é o meu trabalho, né, lá dentro do El Hub, da Gympass, mas eu também faço isso como um hobby, como atividade, são projetos que eu acredito também, né, o Clock Brasil, que a gente faz junto, os livros, artigos, colunas, projetos, trocas, né, então assim, tem muita coisa muito legal nisso. E uma coisa que eu sempre penso quando eu vou falar de Legal Ops, quando eu vou falar de transformação, quando eu vou falar sobre isso, é qual que é a experiência do seu cliente interno quando ele vai falar com o jurídico. Né? Existem várias previsões que começam a falar quais são as 10 previsões para 2025 ou o futuro breve do direito. Que os clientes internos dos departamentos jurídicos, eles vão acabar valorizando muito mais, não só o know-how jurídico que você tem, mas sim qual que é a experiência que você fornece para ele. Né? Quando você vai acionar um jurídico, seja escritório, seja um jurídico interno, o que você pensa? Vai ser uma experiência agradável? Vai ser algo rápido? Vai resolver o meu problema? Ou que vai me trazer 1 milhão de outros problemas, vai trazer alguma complicação, vai ter um SLA gigantesco e não vai ser legal. E assim, muitos clientes internos acabam bypassando o jurídico, né, justamente por causa disso. Então, quando a gente começa a falar sobre humanização, fala de tecnologia, isso de experiência do usuário, acho que esse nome, Experience, é fantástico também nesse sentido, que é o que ele vai fazer. A gente começa a falar muito de business partner, então assim, isso para mim é o principal ponto. Qual que é a experiência, o que ele vai levar das interações que ele tem com a sua estrutura jurídica. Então, para mim, acho que esse é o principal mote, assim. Muito legal. O Guilherme vai ficar aqui conosco no evento, vai ficar disponível para tirar dúvidas, para autografar se alguém tiver com um livro. Eu trouxe o meu, já falei para ele que ele não vai embora sem fazer isso, e os demais palestrantes. E eu espero que vocês tenham uma boa experiência aqui. Mais alguma coisa para compartilhar? Vou sortear esse livro, tá? Quem faz aniversário mais perto de hoje? É hoje? Vai ter que mostrar o RG, hein? Boa. Senão a gente vai ter que comemorar agora. Ó, tem uma outra mais mãozinha alguém? tímida lá no fundo. Pessoal do online, não fiquem Dia tristes. 24, ano que vem estejam O conosco. seu é dia 6? 6 de novembro? Que dia é hoje? É dia 13? Dia 13. Então, levou. E aí, agora? Acho que ficou contigo, então. Parabéns. Parabéns! Olha que bom que você fez aniversário agora. Vem Deixa eu aqui. tirar o livro. Vai ter fotinho, hein? Querem tirar uma fotinho? Droga, todo mundo pensou por que eu não falei que era meu aniversário. Obrigada. Depois ela mostra o RG na hora da saída pra gente. Pô, fechado. Obrigado, Obrigada. meu. Valeu demais. Valeu, pessoal. Obrigada. Eu acabei não anunciando, porque o Guilherme ele é tanta coisa que eu acabei não falando. Até peguei minha cola aqui. É Head Global Legal Ops, líder regional Clock BR, colunista, autor de livros, e ele, que foi o coordenador desse livro que nós estamos falando hoje, fez a introdução e o encerramento do livro. Quando vocês procurarem lá, vocês vão encontrar a parte que ele cita, que ele fala, que ele escreve. Então, eu acabei não falando isso. Eu tive até que pegar minha cola aqui, porque é muita coisa. Mas nós vamos dividir hoje na programação em 2 painéis, tá? Então fiquem tranquilos, vai ser algo bem bacana. Nós vamos dividir em 2. Quem vai falar sou eu, somente mediando, trazendo 2 pessoas muito especiais que
escreveram 2 capítulos aqui, fizeram parte no livro, em 2 partes do livro. E depois o Paulo Silva, vai vir mediar um segundo painel, convidando mais 2 pessoas sobre o livro, tá? Então, é um bate-papo. Espero que a gente tenha a oportunidade também de abrir para que vocês possam fazer algumas perguntas e interações ao final, está bem? Então, para a gente começar a falar do primeiro painel, que eu vou falar sobre pessoas, processos e tech. Então, lembra que eu falei que são 6 eixos? Os 3 primeiros eixos são pessoas, processos e tech. Então, eu quero convidar 2 pessoas aqui para poder falar sobre isso comigo. A Andréia Marcelino, por favor, Andréia, vem aqui. A Andréia, ela é palestrante, mentora, Head of Legal, e ela escreveu sobre suporte ao líder de negócio. O que o jurídico é? Suporte ao líder do negócio. Então, bem-vinda, fique à vontade, nós vamos sentar aqui que a gente vai descansar igual vocês um pouquinho. E também eu quero que a Renata Riedel venha aqui, por favor, Renata. Ela é palestrante, advogada, especialista em CLM e Legal Ops. E aí ela escreveu a parte sobre a importância de se pensar na extração de dados e digitalizar a operação. Fique à vontade, vou deixar você sentar bem no meinho aqui, ó, para ficar bem em destaque. Que experiência, hein? Escrever um livro, que experiência fazer parte de um grupo como esse, é muito enriquecedor, né? Quero que vocês compartilhem um pouquinho, antes da gente falar até sobre o livro, que vocês possam falar um pouco de como foi essa experiência para vocês. Então, fiquem à vontade. Rê, Andréia. Dá para me ouvir? Dá. Perfeito. Foi uma experiência maravilhosa, né? Porque a gente tem falado muito nos últimos anos de quanto que a gente vem mudando o mundo jurídico. E aí, o que o Guilherme e principalmente o Paulo, os 2 trouxeram muito a situação. Gente, a gente já está num mundo muito diferente do que a gente falou alguns anos atrás do 4.0. Vamos para o 5.0? E o primeiro ponto que eles fizeram é a gente fazer uma quebra de paradigma de não mais nos chamarmos de departamento jurídico. Então, vocês veem que no livro... É jurídico. Ele está arriscado o departamento. E por que isso? Exatamente porque a gente chama marketing de marketing, a gente chama financeiro de financeiro, ao departamento de marketing, né? Porque nós somos um departamento. Então, eu acho que a nossa mudança de mindset foi ali. E para escrever, quantas vezes você vai falar do jurídico e você coloca o departamento, risca, e ainda ficou, tá? Quando eles foram fazer a revisão, eles acharam um no meu texto. Então, foi uma experiência de mudança de paradigma para nós também, né? De olhar de uma forma diferente. Essas pequenas, grandes coisas que acontecem, né? Então, acho que foi... E o desafio de falar sobre pessoas. Isso foi bem desafiador, é o primeiro eixo, né? E como... Isso é importante, a gente acho que vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas falando da sua experiência, realmente, eu acredito muito que nós estamos numa posição e não somos uma posição. Então, quando a gente muda para jurídico, a gente é inclusivo, independente de onde você está atuando. Você é escritório hoje e você está escritório hoje. Amanhã você pode estar departamento jurídico. Então, você está numa função performando, mas todo mundo veio da mesma escola, da mesma forma de estudar, OAB e tudo mais, todo esse processo. Então, eu concordo, vocês foram muito inclusivos pensando, não é mais departamento jurídico, é jurídico, né? Concordo. E você, Rê? Como que você se sentiu com essa experiência? Foi um desafio, porque traduzir aquilo que você vivencia no mercado todos os dias em palavras, num livro que vai atingir um enorme público, né? E também aculturar pessoas, né? E fazendo as palavras da Andréia minha, quebrar paradigmas. Primeiro é incrível, né? Você traduzir isso dentro de um livro, de uma obra, né? E como você falou, tá escrito, tá lá, né? Vai se perpetuar. E também é um desafio pessoal, né? As pessoas olharem um trabalho seu, né? Por aquilo que você vivencia todos os dias em palavras, né? Foi incrível. Essa parte do livro ela é muito legal porque a gente vive uma era digital, que a gente vai falar até um pouquinho disso, e a gente hoje está muito ligado a imagens, fotos, ver o rostinho, né, jogando aquele livro pela capa. E quando você vê um texto, você está conhecendo a essência daquela pessoa. Você não está vendo a imagem dela, você não está vendo o rostinho dela, você está vendo a essência, né? O que vocês escreveram, quem são vocês, independente do aspecto físico. Então, isso é muito legal de ainda escrevermos livros, porque deixam uma história, um legado sobre a pessoa que vocês são. E quando a gente pega, né, vamos dizer, a tríade, né, dos 3 primeiros eixos que nós separamos para esse painel, a gente está falando de pessoas, processos e tech. Isso é para a visão de vocês duas, muito pessoal, né? Vocês entendem que há um destaque maior? Alguma desses 3 pontos são mais importantes, né? Ou não? Ou tudo é igual? Pessoas, processos e tech, ali está no mesmo nível de importância? Olha,
eu gosto de falar que a gente tem um triângulo, tá? Então, quando a gente pensa no jurídico, vou chamar de tradicional até o 4.0, você vai ter, de um lado, processo, na outra ponta embaixo, você vai ter tech e em cima, pessoas. Quando a gente está fazendo a virada para as sociedades exponenciais do jurídico 5.0, ele faz um giro de 180 graus. O que acontece? Realmente, processo e tech, elas ficam em cima. Mas quem está dando a base? A base é pessoas num triângulo invertido. Então, olha o dificultador e o desafiador que é ser pessoa no jurídico 5.0. Você está falando, a tecnologia é super importante, o processo é super importante, mas eu estou aqui segurando a base e segurando como um triângulo invertido. Então, eu gosto muito dessa comparativa, porque eu acredito que não dá para você dizer o que é primordial. O que pode dizer é o seguinte, os três sempre foram essenciais, só que hoje, pessoas estão embaixo segurando de uma forma muito difícil e desafiadora a parte de tech e de processos. Acho que é um pouco isso. E também o que seria da implementação de uma tecnologia se não houvesse a humanização, né? A questão de identificar a origem de dados, como você vai tratar, mapeamento, utilização para uma estratégia até corporativa, de negócio, a parte humana, não estou colocando aqui um peso maior, mas eu acho que elas se fundem e funcionam como um triângulo de fato, com pesos iguais, porque uma coisa não funcionaria se não tivesse a interferência do outro, o vínculo do outro, né? Sem pessoas, nós que somos os precursores de tudo, né? Então, e eu sou muito de pessoas, então eu tenho que concordar que as três são relevantes, importantes, mas a pessoa é a base, né? E quando a gente fala do eixo, né, do capítulo falando sobre pessoas, a Andrea, ela compartilha, né, a experiência. Eu achei muito bacana, muito enriquecedor como você trouxe a sua experiência de vida, o que você vivenciou. Achei que foi muito marcante tudo que você trouxe. E você chega a falar um pouco, sim, de soft skills, né? E você pode falar pra gente dessa experiência que você trouxe nesse capítulo, claro, e também a relevância das soft skills na análise que você fez. Porque eu brinco que eu tô há 24 anos em empresas in-house. E o que significa isso? Pra gente ter uma ideia de quanto que mudou a tecnologia, quando eu olho as 4 fases de Legal Ops, que é uma parte tecnológica, né? Vamos dizer assim, da questão do Legal Ops, você tem 4 fases. Eu vivenciei 3 das 4, porque a primeira é antes dos anos 90, depois você vai dividindo essas 3. Então, é uma experiência muito grande, né? Eu brinco que eu comecei, tinha que receber um fax com processo e ler aquele fax todo torto, que alguém conseguiu ir no fórum buscar em outro estado. Então, assim, a mudança é muito grande nesses últimos 30 anos, né? Houve uma mudança gigantesca. E aí, o que acontece? Aconteceu uma coisa muito interessante, porque a gente era muito mais robotizado como pessoa. E hoje, você tem os robôs, você tem a tecnologia para te fazer essa parte. E aí, o que você vai fazer? Você vai agregar o valor que só o ser humano vai poder agregar. Então, o que muda muito, muito? Soft skill. Porque ter treinamento jurídico, todo mundo vai ter. Uns talvez tenham mais facilidade de uma X matéria, outra de outra matéria, mas o que vai mudar é inteligência emocional, é conseguir efetivamente ter criatividade, empatia. Então, quando você consegue ter esses soft skills, que a gente tem agora dividido um pouco também, falado do power skill, é a hora que você vai fazer a mudança como gente no mundo tecnológico. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tenta trazer. Mas detalhe, gente, comprem um livro, porque você tem aí 42 artigos sensacionais falando sobre tudo. E eu achei legal essa parte que você colocou sobre pessoas e sobre a sua experiência, assim, é muito relevante, porque quando a gente entra, né, em qualquer mercado, aqui a gente está falando do jurídico, mas vamos ser francos que é em qualquer mercado, principalmente no começo, a gente tem carência de ter referências, de saber de experiências, de saber o que aquela outra pessoa passou, como que ela aprendeu com aquilo, né? E no livro em si, aí não só falando, né, eu fiz a leitura do livro, eu vi que em todos os momentos as pessoas foram trazendo experiências e compartilhando, e eu até falei com outras pessoas que são advogados também, e falei, poxa, procurem saber um pouco mais sobre esse livro e sobre fóruns relacionados, porque a experiência, ela faz muita diferença, né? O que a pessoa passou ajuda demais, você consegue tomar decisões, você fala de uma experiência sobre tomadas de decisão,
é onde você tem que pensar também nessa parte da soft skill. Então, isso é muito bacana, isso é muito relevante. Você pode aprender com a dor dos outros ou com a sua, né? A gente sabe que se a gente conseguir aprender com a dor do outro é bem melhor. Então, eu acho que foi um pouco do que a gente tentou fazer, né? Trazer dores. Não é só dificuldade, tá? A gente também leva, acho que, muitos aprendizados e tem vários textos de muito sucesso. Então, aprender, nossa, isso deu errado, como que foi superar isso? Isso deu certo, eu posso fazer igual. Então, acho que isso é muito bom. É isso que é legal da parte do artigo. E a gente fala de pessoas, mas nessa tríade a gente também fala de tech. E a Renata, ela trouxe um pouco de tech, ela escreveu bastante sobre a parte dos dados, né? Realmente o que você colocou, né? É como se fosse dados, hoje em dia é o novo petróleo, né? Que todo mundo fala. A ideia aqui era demonstrar qual a importância da extração de dados no processo de digitalização, porque a gente fala bastante, né, do jurídico 5.0, mas o processo de digitalização ele está em todas as áreas, né, em todas as verticais de uma corporação. Então, quem atua principalmente nessa parte de Ops, né, em Legal Ops ou em área de back-office, né, é importante saber exatamente qual é a importância de como tratar esse dado, de como elaborar as melhores métricas, de como identificar quais são esses dados importantes para a companhia, para o negócio da companhia, para a companhia crescer exponencialmente, para ela ter desenvolvimento, né? E com isso, tratar melhor as informações que chegam para o board, para quem são os tomadores de decisão, né? Então, dado simplesmente não é aquele dado específico do departamento jurídico ou do jurídico, né? Tirando o departamento aqui da frase, né? Mas sim de tudo aquilo que forma o desenvolvimento e o crescimento de uma companhia, né? E eu achei interessante que você colocou sobre a transformação digital, né? Você tem dicas, conselhos ou sobre a sua experiência para falar sobre essa transformação digital que você viu no jurídico? Eu comecei a minha carreira, não era advogada, eu era comunicóloga, né? Também era cientista de dados. Como experiência, é importante que cada pessoa, independente da área que ela atue diretamente, se ela vai atuar com dados, que ela saiba trabalhar essas informações específicas para aquilo que é importante para o seu negócio. Como experiência, eu atuei em áreas que eram de negócio, nas áreas que eram comerciais e também atuei na área jurídica, e a gente percebe que as informações que circulam dentro das áreas, das verticais, podem ser diferentes para tipo de negócios diferentes, né? Então, é importante você conhecer o negócio de onde você trabalha, de onde você atua, especificamente porque essa transformação daquilo que você operaciona no dia a dia para aquelas informações que vão gerar resultado para a companhia são extremamente importantes. E isso não funcionaria se não tivesse um pouco do trabalho, da operação do dedo humano, né? Da questão de mudar viés, de entender a situação, o cenário econômico, o cenário político, tudo isso que apenas sentimentos, relacionamentos interpessoais, conexões, que isso é que formata e muda, de fato, o resultado de uma transformação digital. Verdade. Até nessa parte de tech, eu achei que foi legal a forma como foi conduzida ali, né, num desses artigos que fala que, na verdade, não é nem transformação digital, né? É uma transformação, acho que isso é para a visão de ambas. Para vocês é até uma transformação cultural, né? Vocês enxergam que é uma transformação, por isso que vocês colocaram juntos pessoas e tech, porque vocês entendem que é uma transformação cultural, não é? Não, com certeza, não tem como, né? A cultura tem que mudar. E a gente tem que pensar que o jurídico, na verdade, ele funciona muito parecido com o que acontece numa empresa como um todo, né? Então, uma empresa, para ter mudança tecnológica, ela precisa mudar a cultura dela, né? E a gente sabe que esse foi um grande dificultador de grandes empresas nesse sentido. Acho que Kodak é o exemplo clássico, né? Não quis mudar meu modo de ser, vai funcionar para sempre. Ficou lá com a cultura que foi ultrapassada. E a mesma coisa é dentro de um jurídico. Então, a gente tem que mudar a cultura. Por isso que as pessoas são tão importantes. Porque as pessoas têm que entender que cultura vai sendo modificada. E no avanço tecnológico que a gente tem, isso é de uma forma muito rápida, né? Então, às vezes, é difícil para a gente conseguir acompanhar essas mudanças, né? Então, você tem que ser muito ágil. Por isso que a agilidade é tão importante. De estar sempre olhando o mercado. Por isso que a gente está falando de eventos que são tão importantes. Esse tipo de livros. Porque ele vai conseguir abrir a nossa cabeça. Que não é uma coisa que vai abrir uma única vez, né? Cada mudança tecnológica, o jurídico tem que pensar de uma forma nova.
Você também entende, Rê, como essa transformação cultural e não mais transformação digital? A gente mudaria essa nomenclatura? Com certeza. Na abertura, o Marcelo, né, falou sobre machine learning, ele falou de inteligência artificial, que seria se a gente não ensinasse a inteligência artificial, né? E é exatamente isso, o aculturamento, né, o desenvolvimento que o ser humano precisa ter para ensinar a inteligência artificial, ensinar a máquina, né, de fato traduz exatamente isso, né? Ipsiliteris. E vocês entendem também que tem boas práticas a serem seguidas para que a gente alcance um departamento, não mais departamento, mas um jurídico, tecnológico e também voltado a pessoas. Tem boas práticas que vocês dão conselhos também. Treinar, porque a gente está sempre mudando, né? Então, acho que a parte de treinamentos, de estar olhando como que está o mercado, entendendo, que nem, por exemplo, uma prática que eu achei muito legal que a gente fez foi pegar o livro antecessor do Paulo, que é e do Gui, que é de Legal Ops, e pegar textos que tinham a ver com a gente, e pegar aqueles textos e entender eles, o que a gente podia aplicar no nosso dia a dia, o que você pode fazer dentro da sua empresa. Então, fazer muito bench, eu acho que bench é uma coisa super importante. Então, conhecer colegas em eventos, vamos trocar WhatsApp, vamos conversar. Eu sei que a gente tem aquele receio, né? A gente está trocando aqui expertise de tecnologia, não estou falando nada concorrencial. Então, é algo que, como advogados, a gente pode fazer de uma forma sossegada. Você não vai falar, olha, eu tenho tanto número de processo. Não, eu uso o sistema Deló porque ele funciona para mim, porque ele tem uma funcionalidade. Então, acho que isso ajuda muito. E uma prática que eu tenho visto que funcionou, pelo menos para a minha última empresa, funcionou muito bem, é a prática de criar dentro do departamento squads. Então, a gente fez a divisão em alguns squads. O que significa? Primeiro, dar poder a todo mundo, porque no squad você não tem um líder propriamente dito. Então, você vai ter ali um gerente e um assistente no mesmo nível, pensando igual e aberto a todas as possibilidades. Isso é aprendizado para os dois lados. Só isso já é um super aprendizado, porque, infelizmente, nós estamos ainda num ambiente muito hierarquizado, né? As empresas, é muito raro você ter empresa hoje que não tem mais aquela hierarquia, gerente, diretor, e um se reporta ao outro, quem tem poder para fazer aquilo. Então, isso quebra muito paradigma e começa a te trazer para um ambiente novo. E aí você começa a trazer para as pessoas o que você vai fazer. Então, por exemplo, dos meus squads é de inovação. O ano passado, que foi o primeiro ano deles, inovação foi o quê? Foi criar um evento sobre inovação, e que foi super bom. Por quê? Porque a gente conseguiu trazer o escritório, por exemplo, falando sobre... a pessoa não é mais um influencer, ele tem o influencer dele que é o bonequinho na internet. Nossa, a área de marketing falou, que interessante, será que a gente poderia ter no metaverso Então, começou a abrir a cabeça como um todo de uma situação trazida pelo jurídico. Então, vocês percebam que a gente consegue, sim, trazer coisas, novidades para o negócio. E esse ano foi governança de IA e WhatsApp. Então, foi 2 grandes desafios, que governança é criar uma política que engessa, né? É fazer o negócio ter algumas regras e continuar ágil. Então, foram 2 situações e foi muito interessante, porque quando você tem pessoas diferentes, então você imagina, você tem uma pessoa de contencioso, você tem uma pessoa de contratos, o olhar é diferente, né? Cada um vai agregando. Então, eu acho que essa é uma prática super interessante. Deixa eu pegar minha colinha, ver se eu não esqueci nenhum deles, né, gente? Porque a gente vai pensando. Eu acho que esses são os principais. E assim, dia a dia, questiona, ouve, não tem medo de perguntar, né? Eu acho que a gente vai para a reunião às vezes, porque a tecnologia está aí, a inovação está aí. Pergunte, né? O que está acontecendo, né? Vá na área, a área de marketing está criando, eu vou dizer um caso meu, a área de marketing estava criando uma inteligência artificial que ia ler um monte de coisa, e todo mundo estava preocupado que poderia ser entendido como uma nutricionista, que a gente ia fazer os advertises, né, de nutrição. Mas o que ela vai olhar? Porque a rede hoje tem um monte de coisa falsa. E aí, ela vai olhar como um todo? Eu vou fazer... Não, ela vai olhar estudos sérios, né? Então, ela não vai pegar, tipo, ali um texto que alguém colocou, vai pegar textos realmente... Então, o nosso questionamento como jurídico trouxe algo que ninguém tinha pensado. Então, não tenham medo de perguntar, sabe? Eu acho que não é só a gente que está aprendendo. O mercado como um todo, quando a gente fala de tecnologia, está aprendendo. Mesmo áreas de marketing, a área de tecnologia propriamente dita, também está no aprendizado. Então, acho que essas são as grandes lições. E só complementando as falas da Andréa, errar. Eu acho que faz parte, errando que se aprende, né? E dá oportunidade para as pessoas errarem, né?
você não vai conseguir inovar ou não vai conseguir apresentar algo novo se você não der oportunidade para as pessoas que estão no seu entorno, né? De abrir o espaço para essas pessoas para acertarem e para errarem também, né? Errar faz parte do processo. E outra coisa também que eu acho que, corroborando com as falas, é diligência, né? Você sempre diligente. Não importa o que você esteja fazendo, onde você esteja fazendo, quem você esteja atuando, ser um business partner, mas ser sempre diligente com tudo. Muito legal. Como eu falei para vocês, é muito legal a gente conversar com quem está escrevendo, porque ela consegue trazer a ideia das experiências dela. Mas o nosso painel ele é um pouquinho curto para dar tempo de todo mundo poder perguntar também. Gostaria de saber se alguém que está aqui gostaria de fazer alguma pergunta, gostaria de fazer algum comentário. Também, depois, ao final, nós teremos um momento de networking, um momento de um coquetel, e aí vocês vão ter oportunidade de conversar com elas também. Mas alguém teria alguma dúvida, algum ponto que ia trazer? Todo mundo entendeu tudo, viu? O Paulo quer perguntar. Paulo, o seu painel é o próximo. Não era para você falar agora. Mas primeiro eu quero parabenizar a Andréia, Renata, né, pelos artigos, né? A gente fica muito contente quando a gente está dentro de uma obra que tem gente com tanta qualidade escrevendo. E aí eu queria pegar ouvir um pouco vocês, trazer uma reflexão e ouvir um pouco vocês, acho que principalmente sobre o que vocês falaram agora ao final, que é a questão do erro. De uma maneira geral, a gente que é advogado, nós somos treinados, né? Eu sou da época ainda que eu fiz faculdade, e uma das primeiras coisas que eu escutei era meu professor me dizendo o seguinte: olha, o papel do advogado é mitigar erro, é mitigar risco. Na verdade, não é mitigar erro, é mitigar risco. E não perder prazo. Né? E não perder prazo, né? E aí, quando a gente entra num cenário, né, conforme os modelos de negócio vão mudando, conforme a própria tecnologia vai fazendo parte né, vai embasando o próprio modelo de negócio, a Renata falou, né, a gente precisa ser business partner e tudo mais. E eu costumo dizer que eu acho que isso traz uma mudança muito grande na maneira, né, como a gente precisa atuar, porque quando eu sou chamado a ser business partner, né, quando eu sou chamado a ser parceiro de negócio, quando eu sou chamado a ser sócio, né, ninguém chama ninguém para ser sócio para mitigar risco, né? As pessoas chamam alguém para ser sócio para tomar risco, né? Então, e aí eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Como é que vocês estão enxergando isso dentro dessa perspectiva de pessoas, dentro dessa perspectiva de tecnologia, né? O quanto nós, enquanto advogados, já entendemos isso, o quanto a gente tem entendido isso e o quanto a gente ainda tem para caminhar nesse sentido, né? De mudar talvez essa maneira de atuar, de não mais ser alguém que está lá para mitigar o risco, né? Ou aquela velha história que a gente falou, advogado do não, para ser aquele advogado que vai de fato viabilizar um caminho. E até aproveitando essa sua última frase, né, do advogado do não, literalmente o business partner é o cara que não vai falar não. Jamais vai falar não. Ele vai dar o caminho. Ele vai falar, eu tenho uma outra alternativa. E é assim que a gente constrói e, obviamente, mitiga riscos. Porque você demonstra que, apesar de tudo, existe uma alternativa. E qual é essa alternativa? O ideal seria que houvesse o mundo ideal, né? Seria que houvessem meios e caminhos e formas de que todos os riscos fossem mitigados somente por uma decisão do advogado, o que não existe hoje. Hoje as empresas vivem hoje o mundo capitalista que é para ganhar dinheiro. E o que você tem que dar para essa pessoa, né, o tomador de decisão final, é os melhores meios e caminhos, de forma diligente, como eu disse, né, de chegar nesse ponto. O ser business partner não é ser o advogado do sim para tudo, né, mas é ser aquele advogado que vai dar caminhos, vai dar meios e alternativas. Eu acho que a Renata está sendo super cirúrgica aí, falando de erro, né? Fica até difícil falar depois, mas eu acredito... Eu comento um pouquinho sobre o histórico, como foi os advogados desde os anos 90. E um ponto que a gente tem que entender, que a partir do meados de 90, a gente começou a ganhar PLR nas empresas. Antes a gente não ganhava, tá? E isso mudou totalmente o modo que o conselho, o board, vê o advogado.
Então, você tem que correr risco junto. E quanto mais para cima você tá, mais você tem que estar disposto a correr risco. E o primeiro ponto é entender como é o risco na sua empresa, porque vai ter empresa que vai ter um mega vontade, apetite para risco e outras que não. Então, você tem que estar muito alinhado com o negócio para entender o apetite de risco. E aí, como que você vai melhorar isso? Eu gosto muito do Risk Assessment, né? Eu acho que para a gente falar com o negócio, o vermelho, o laranja, amarelo e verde ajuda bastante. O laranja a gente fala que não existe, mas o advogado às vezes tem essa necessidade do laranja. Então é uma fase que aceita, as áreas têm que aceitar menos que dói, porque a gente põe o meu laranja para você refletir aí a diretoria se vai querer realmente ir para algo. E muitas vezes o que a gente consegue provar, falando por exemplo de campanha, tá? Eu não estou te tirando a campanha, eu faço o mesmo descritivo, eu só estou falando que a sua frase, em vez de você... Vou dar um exemplo muito claro, tá? Propaganda para criança, você não pode usar imperativo. Eu quero, a criança quer. Então, você vai mudar ali. O eu quero para... o pai falando, olha, o melhor para o meu filho, por exemplo. Então, quando você faz isso, você deixa um risco vermelho virar verde, gente. É exatamente a mesma campanha. Então, mas às vezes quando você vai mostrar, mas o time de marketing vai lá e fala, mas qual a diferença desse para ele? Não, é só porque aqui é o pai que está falando. Ah, tá brincando que eu vou correr esse risco para a criança falando. Então, você consegue, de repente, nesse modo, demonstrar. Então, a gente tem que ter essa questão. E, como a Rê falou, não existe o não. Existem riscos e empresas com apetite para correr o risco. O que a gente precisa deixar bem claro é qual é esse risco, né? Então, e às vezes é tão difícil, alguns riscos são imensuráveis. Então, por exemplo, você vai falar, olha, teve uma campanha da empresa X que ela foi condenada em 60 milhões. Aí o cara do marketing vai falar para você, mas teve essa outra aqui que foi 10 mil. Então, você tem que trazer realmente o fundamento. Olha, a gente tem tantas isso, pode ter um caso assim. Então, né, também não ser o pai da desgraça. Então, acho que tem que ter muito esse lado, né, de trazer consistência. E por isso que a importância dos dados hoje em dia, nós como jurídico está muito a par. Como que está sendo as condenações, o que está acontecendo. E também a par de notícias, porque tem uma coisa que não é mensurável, mas principalmente para multinacional é importantíssima. Como que está a sua marca? Essa empresa que fez isso, quanto que ela está manchada no mercado, né? Então, hoje que a gente tem muitas questões de ESG, como que isso vai ser um impacto nesse sentido? Então, tudo isso é o que a gente precisa trazer para o board para mostrar. Estamos a fim de assumir o risco? É assim que a empresa está trabalhando? Esse é o apetite dela? Tudo bem, está todo mundo alinhado. Então, eu acho que é muito isso, né? E não fazer aquela cara que às vezes a gente fala, não acredito que ele vai fazer isso. Quem tem poder para decidir final, está decidindo? Vamos em frente. E às vezes eu até brinco, beleza, minha área contenciosa vai ter trabalho por ano, gente. É isso, a gente tem que tentar ver o lado positivo algumas vezes, né? Mas eu acho que é isso. Falou uma coisa sobre as da bypass, né, no jurídico. Quando a gente demonstra que a gente é esse jurídico parceiro que faz, dá as mãos e vai junto para o negócio, para a decisão do negócio, a gente percebe que as áreas se aproximam mais, negociam mais, conversam mais, discutem mais, perguntam mais e atuam juntos. Então, eu acho que são fatores importantes que eu vejo, é justamente essa característica de ser um parceiro, um BP, né, de board ou das áreas, para evitar justamente aquilo que o Guilherme falou, que é o bypass, e também para ter bons resultados lá na frente, como não sendo burocrata da relação. Muito legal, muito rica essa conversa. Agradeço a pergunta do Paulo também, que nos ajudou bastante. Eu ficaria mais tempo aqui, mas eu tenho que deixar o Paulo também falar um pouquinho e trazer alguns outros pontos com a galera aqui. Então eu gostaria de agradecer muito, André e Renata, a participação de vocês foi muito rica e que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês, sucesso também para todos que ficaram nos assistindo até agora, e vamos para o segundo painel. Obrigada. Obrigada.